Obrigado, irmão. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Estou aqui desde terça-feira com minha esposa. Minha esposa ficou em Orlando, tratando de algumas questões ligadas a futuro de formação de obreiros aqui na região. Peço que vocês orem por isso. É uma conversa que começou em maio e estava atualizando alguns irmãos há pouco aí das conversas que nós tivemos. Eu estava acompanhado há pouco, junto com o reverendo Augusto, do reverendo Adrian Neely, que é o presidente do Puritan Reformed Theological Seminary, que é um dos parceiros nessa proposta de trazer uma educação ministerial aqui para a região. O reverendo Sami me pediu para tratar hoje do tema a importância da igreja local. E esse vai ser um desafio para nós aqui. Nós já ouvimos uma pregação há pouco com o reverendo Augusto. Eu não vou pregar, vou dar uma palestra de algumas questões aqui para a nossa reflexão, mas que também interagem com o sermão do reverendo Augustus. O ponto mais importante aqui, liguei. Eu sempre faço atrapalhada com esses... Continuo fazendo atrapalhada. Ok. Ok. Não? Então é melhor vocês... Fiquem à vontade para passarem. Não, é melhor vocês passarem. Pode passar aí os slides. Aliás, o reverendo Sami pode passar os slides para todos vocês depois. Vocês peçam a ele, ele vai ter a alegria de passar para vocês. Eu sou meio anta com esses negócios de rede social, de PowerPoint. Você vai notar depois, quando você pegar o PowerPoint, tem a base bíblica está pequenininha. Nem eu consigo ler aqui, imagina vocês aí. Mas aí você recebendo o PowerPoint, você tem os textos bíblicos referentes a cada slide que você pode consultar depois, estudar depois em casa. Mas o tema de hoje à noite é a importância da igreja local, ou seja, quando nós começamos a estudar sobre a igreja no Novo Testamento, a gente descobre que a igreja local, esse ajuntamento de pessoas aqui que nós estamos aqui nessa noite, não é algo acessório à fé cristã. Biblicamente, Cristo, nosso Salvador, chama e reúne, alimenta e governa o seu povo reunido em congregações visíveis. Tá? O tema de hoje à noite é a importância da igreja local, o tema que me foi sugerido para tratar com vocês dessas comemorações de 3 anos da igreja em Tampa, Igreja Bíblica Presbiteriana aqui em Tampa. Ok, alguns pontos para nós começarmos a refletir aqui. À luz da Sagrada Escritura, a gente aprende que Cristo não salva indivíduos para viver uma espiritualidade solitária. O reverendo Augusto, no sermão dele, mencionou de passagem os chamados desigrejados, um fenômeno que começou nos Estados Unidos, começou aqui aqui nos Estados Unidos, chegou ao Brasil também com bastante força, em que a pessoa, o indivíduo, ele entende que ele tem fé em Jesus, ele não precisa da igreja, não precisa de pastor, ele se vê como um tipo de igreja solitária. Isso não existe na Sagrada Escritura, isso não existe no Novo Testamento. Aliás, a ideia do crente sozinho é quase uma anomalia quando lido à luz do Novo Testamento. Cristo salva homens e mulheres para serem parte de um corpo visível, que é a igreja local. E a igreja local é reconhecida pela pregação da palavra, pela administração correta do batismo e da Santa Ceia, segundo o Evangelho. Essa é a definição de fé mais básica do que a igreja. É uma comunidade visível que se reúne ao redor da pregação da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Uma hora, algum de vocês vai mudar para outro lugar aqui nos Estados Unidos, voltar para o Brasil, aí vocês podem perguntar para o pastor Sami: pastor, onde eu devo congregar? Hoje, infelizmente, não dá mais para dizer, olha, congrega na igreja batista, congrega na igreja presbiteriana. A gente pode ter uma rude experiência se mirar só a placa daquela igreja. Qual é a dica para vocês procurarem uma boa igreja, uma igreja saudável? A boa pregação da palavra, a palavra é exposta, as pessoas estão crescendo na palavra, o batismo e a ceia são tratados com reverência, são marcas, são sinais que selam, de fato, os crentes daquela comunidade. Então, essa é a mais antiga definição de igreja dentro do campo da reforma. Eu entendo que é uma definição bíblica. Agora, voltando ao tema, a importância da igreja local, é por esses meios, a pregação, o batismo e a ceia, que o Espírito Santo gera a fé
em homens e mulheres? É por meio da pregação do batismo e da ceia que a nossa fé é confirmada. E é por meio da pregação do batismo e da ceia que nós amadurecemos no cristianismo. Ou seja, quando a gente começa a pensar na importância da igreja local, desse ajuntamento concreto, real, que nós temos domingo após domingo, nós somos lembrados que nós crescemos não na devoção solitária, não em experiências solitárias, mas juntos em comunidade, ouvindo a pregação fiel, sendo incluídos no corpo por meio do batismo e recebendo o corpo e sangue de Jesus na Santa Ceia. Nota que todos esses três eventos, então, pregação, batismo e ceia, são eventos da comunidade, são marcas de uma comunidade fiel. Você quer ter fé? Você tem que se colocar debaixo da pregação de uma palavra que seja responsável e fiel. Você quer ser marcado por Jesus, quer pertencer a Jesus, você precisa ser batizado numa igreja onde há pregação legítima. Você quer ser alimentado por Jesus, você tem que estar ligado à igreja onde há pregação legítima e onde o sacramento da ceia ele é desempenhado com reverência, com respeito. Ou seja, nós precisamos da igreja local. É na igreja local que nós vamos ser salvos, é na igreja local que nós vamos crescer na fé, é na igreja local que nós vamos amadurecer, mais uma vez, por meio da palavra, por meio do batismo e por meio da Santa Ceia. Quando a igreja reformada começou a se desenvolver no século XVII, com Martim Lutero, Ulrich Zwinglio e outros, o próprio Martin Butzer, João Calvino, eles não brigaram apenas pela questão da salvação, eles não redescobriram apenas a liberdade de Deus em salvar pecadores por meio de Jesus. Eles entenderam que a partir dessa noção da liberdade de Deus, de salvar os piores pecadores por meio de Jesus, o próprio ajuntamento da igreja tem que ser realinhado e reordenado. E aí eles lutaram para reordenar o ajuntamento do povo de Deus por meio da ênfase na pregação, do batismo e na Santa Ceia. O que vem a ser uma igreja, então? Pode avançar mais um pouquinho aí. A gente está falando sobre a importância da igreja local. Eu já ofereci uma breve definição do que é uma igreja local verdadeira, saudável, mas o que é de fato uma igreja? Uma igreja é uma assembleia local de um povo redimido. A própria palavra grega usada para a igreja tem essa conotação. Homens e mulheres que foram chamados do mundo para formar um novo tipo de ajuntamento que é chamado de igreja. Nós ouvimos o chamado, nós somos chamados por nome, e aí nós nos ajuntamos nessa comunidade que é chamada de igreja. No Novo Testamento, onde a palavra aparece, ela também aparece no Antigo Testamento, traduzida, né, do hebraico para o grego, mas ela aparece principalmente no Novo Testamento. Essa palavra igreja não designa um prédio ou uma denominação. Okay? Então, a igreja aqui em Tampa é já uma igreja com todas as suas prerrogativas e privilégios, na medida que ela ouve a pregação da pura palavra de Deus e o batismo e a ceia são realizados de acordo com a palavra do Evangelho. Para nós sermos igreja, nós não dependemos do edifício. Eu plantei uma igreja alguns anos atrás lá no Brasil, e nós mudamos de prédio um bocado de vezes, que é mais ou menos a experiência de vocês aqui, a experiência da esperança também. Nós nos reunimos na casa de um irmão no começo, depois do nosso seminário, depois numa escola católica. Todo domingo de manhã a gente ia para a escola católica cultuar a Deus lá, num teatro da cidade. Nós ficamos cultuando 3 anos no teatro da cidade. O ser igreja não depende do edifício, mas o ser igreja também não é uma denominação. A denominação não é igreja. A denominação é um ajuntamento de igrejas que se coligam. No Novo Testamento, só há 2 interpretações para a palavra igreja. Uma, a comunidade de todos os salvos, todos os eleitos, do passado, do presente e do futuro. Essa é a igreja. Parte dessa igreja é militante, continua lutando aqui na terra, mas parte dessa igreja já descansa com Deus e com o seu Filho. Agora, a outra acepção da palavra igreja é isso aqui. É um ajuntamento de homens e mulheres numa certa localidade. E você pode notar nas cartas, por exemplo, de Paulo e de Pedro, as epístolas são designadas, com exceção de Efésios, para localidades específicas, para a igreja reunida em Corinto, para a igreja reunida em
nas cidades da Galácia, nas várias cidades que compunham a Galácia, na igreja em Laodiceia, em Colossos, na igreja que se une na casa de fulano e Beltrano. E Paulo escreve aos presbíteros e diáconos da igreja da cidade de Filipos. E aqui a gente tem que lembrar que a igreja começa pequena. Então, Paulo não está falando de uma igreja com milhares de pessoas espalhadas por a cidade. Era uma igreja com talvez dezenas ou no máximo centenas de pessoas numa certa localidade do mundo romano antigo. Então, o Novo Testamento, e é o que toca para nós aqui, o que importa para nós nessa noite aqui, lembra que a igreja é um ajuntamento de pessoas numa certa localidade. Ou seja, meu segundo ponto aí, a palavra igreja designa uma congregação reunida, crentes que se reúnem em determinado lugar e, como eu mencionei, no sentido pleno, a igreja universal, o conjunto de todos os remidos em todo o tempo. Ou seja, nós estamos tratando aqui da importância da igreja local. Então, a igreja local, no caso vocês aqui celebrando o seu terceiro aninho, são uma expressão visível, concreta e responsável da igreja de Cristo aqui em Tampa. E tem um ponto muito legal aqui. Quando a gente pensa a igreja nessa dimensão concreta, domingo após domingo, a gente pode confiar que o Senhor Jesus está presente aqui, como está presente na Igreja Esperança em Orlando, na minha igreja de São José dos Campos, com todas as suas bênçãos, com todo o seu poder, com toda a sua graça e misericórdia. Ele está entre nós aqui. A igreja local, no Novo Testamento, é como se fosse um tipo de embaixada do reino. Então, quando nós nos reunimos aqui domingo, olha que coisa séria, nós estamos declarando que não pertencemos mais a esse mundo, não pertencemos mais aos poderes desse mundo mal, aos principados e potestades, mas nós pertencemos a Jesus e representamos Jesus nessa reunião. Por isso que, como eu disse no começo, a melhor definição de igreja verdadeira, igreja saudável, é uma igreja verdadeira, aquela que prega a pura palavra de Deus e administra corretamente os sacramentos, ou seja, o batismo e a Santa Ceia. Eu imagino que alguns de vocês vieram de contexto pentecostal, neopentecostal, carismático. Essas tradições têm, de um lado, uma espiritualidade amorosa, mas do outro, se você lembrar, eles vão enfatizar muito mais experiências fora da igreja do que na igreja. O que eu quero propor aqui é que esse ajuntamento aqui é o momento mais importante da nossa semana e, por assim dizer, se algo tem que acontecer em nossas vidas, ele vai acontecer nesse ajuntamento, por meio da pregação fiel e da correta administração do batismo e da Santa Ceia. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, isso, está ótimo aí. Nesse sentido, então, a gente volta às marcas que caracterizam a igreja. A pregação pura do Evangelho chama, corrige e alimenta o povo de Deus. Esse é um ponto vital para nós aqui. Nós ouvimos a exposição bíblica há pouco de Augusto Nicodemos. Essa pregação, por obra do Espírito Santo, nos alimenta, nos corrige, nos dirige, aquece o nosso coração, quebranta a gente, leva a gente como o reverendo expôs aqui, vir com alegria a esse ajuntamento solene que é o povo de Deus nessa igreja local. O batismo marca publicamente a entrada visível no povo da aliança. Quando um pequenininho é batizado, ou quando um adulto é batizado na igreja, não importa aqui a quantidade da água, né, eu sou um batista meio esquisito, né, eu brinco que eu sou um espião presbiteriano entre os batistas, né, todos nós temos nossos pontos cegos, mas olha só, quando um pequenininho é batizado, quando um adulto é batizado nas nossas igrejas, ele está recebendo uma marca que ninguém pode tirar dele. Hoje, na medida que as nossas sociedades estão se esfacelando, estão se destruindo, as pessoas querem se tatuar. Você anda na rua, toma até susto, parece que voltou um tipo de tribalismo, parece que a gente está andando no século XIX em algum lugar não civilizado. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com tatuagem, tá? Mas eu queria que você entendesse o ponto aqui. As pessoas estão se marcando porque é a forma delas ressaltarem a individualidade delas, ressaltarem o que elas são. Mas nós já fomos marcados. Eu sempre conto essa história porque vocês vão conhecer o filme Gladiador. O general Máximos é traído
pelo imperador Cômodos, a mulher dele é morta, o filho é morto, ele é dado como morto, mas é vendido como escravo para o norte da África. Aí ele faz amizade lá na escola de gladiadores com um africano, e eles vão lutar juntos, e em algum momento eles estão lá na prisão, o africano nota que o Máximo está cortando a sua pele, está rasgando a sua pele. Os soldados romanos tinham tatuado na sua pele 4 letrinhas, SPQV, pertence ao povo, ao Senado de Roma. Aí no filme você pode lembrar, ele pega a pedra e está lá rasgando, tentando apagar aquela tatuagem. Aí o amigo dele, também gladiador, pergunta: você está tentando apagar a marca dos seus deuses? E ele, Russell Crowe, um ótimo ator, né? Você vê que ele está com muita dor, ele só faz isso, está tentando raspar a marca de pertencimento dele ao Senado romano e aos deuses de Roma também. Nós recebemos uma marca no batismo, seja o pequenininho, seja o adulto que é batizado, de pertencimento. O batismo de aspersão é conectado com lavar regenerador, que a gente encontra em Tito capítulo 3. Nós somos lavados pelo poder do Espírito Santo no batismo. Nós temos a marca de propriedade do batismo. Lutero, que era pedobatista também, ele dizia que por ele é batizado quase todo ano, para lembrar que ele não pertence mais a si mesmo. O batismo não é um mero sinal de pertencimento a um grupo, ser aceito pelo grupo, não. No batismo nós estamos fazendo a separação entre o mundo e o povo de Deus, e agora aqueles que estão sendo batizados recebem uma marca, se você preferir, um tipo de tatuagem, que os liga agora de forma inquebrantável ao Senhor Jesus, os torna escravos de Jesus Cristo. Nós não pertencemos mais nós mesmos. Olha a seriedade. Pregação, que alcança a gente, suscita fé na gente, transforma a vida da gente. A gente se batiza em resposta à pregação, traz os pequeninos para serem batizados em resposta à pregação. Nós, batizados, somos marcados agora. Nós não pertencemos mais nós mesmos. Essa é a imagem de Romanos capítulo 6. Só que lá, Paulo, entre aspas, é batista. Ele lembra que no batismo nós somos mortos e ressuscitados com Jesus. Nós somos colocados na cruz junto com Jesus. Nós somos tirados da tumba junto com Jesus. E nós somos escravos, não mais do mundo, mas de Jesus agora. Isso é o significado do batismo. E na Santa Ceia? A Santa Ceia confirma a nossa comunhão contínua com Cristo. Quando nós estamos comungando na Santa Ceia, de um jeito que a gente não entende, mas experimenta, nós estamos sendo alimentados espiritualmente pela carne e pelo sangue do nosso Salvador. Ceia não é brincadeira. Eu vou ficando mais velho, eu fico com vergonha de quando eu era criança, e eu esperava terminar a ceia, levava um pão e o cálice lá para a sala do pastor, ou para alguma sala contígua à igreja, aí eu ia lá com meus amiguinhos comer o pão e beber o cálice. Eu fico com vergonha a relembrar isso. Nós estávamos profanando elementos sagrados que comunicam o alimento que vem do céu, não o maná que perece, mas o próprio corpo, o próprio sangue de Jesus, que nos renova a vida. Quanto mais velho eu fico, mais emocionado eu fico na Santa Ceia. Nós somos na ceia de um jeito espiritual erguidos e alimentados pelo próprio Jesus. Por isso que Paulo recomenda em 1 Coríntios 11 que a gente continue ceando até que ele venha. E se você puxar de memória, quando Jesus fala do reino dos céus, do que virá ainda, Jesus usa as imagens de festa de casamento. As festas de casamento na Judéia antiga eram muito animadas. Não era a visão do céu que a gente tem hoje, que é uma visão espírita. Todo mundo usando lençol, uma auréola grudada com durex na nuca, meio caída, todo mundo de arpinha e pulando de nuvem em nuvem. Aí eu esbarro com o SEMI. Eu acho que eu conheço o SEMI de algum lugar. Não, Deus limpou minha memória. Isso não é bíblico. A Bíblia, Jesus, ao falar que o céu será como bodas, ele está falando de um carneiro dourando na brasa, muita fruta, legumes, vinho da melhor qualidade, como em Caná da Galileia, muita dança, muito canto, muito riso, com a própria presença de Jesus no nosso meio. Então, quando nós estamos ceando continuamente, nós precisamos experimentar isso
pela presença de Jesus, mas também nós somos lembrados que nós experimentaremos esse banquete por toda a eternidade. Nós seremos saciados por toda a eternidade. Ou seja, Deus, ao tornar central no seu projeto a igreja local, nos deu elementos muito simples: palavra, água, pão, vinho. Ninguém dá moral para esses elementos. A gente fala tanto que não dá valor à fala. A gente bebe água, a gente é banhado, nem dá valor à água que nos banha, que nos limpa. Deus, na sua graça, escolheu esses elementos simples, básicos, para nutrir a nossa fé. E aqui tem um ponto, nem tinha incluído aqui, mas eu acho que é justo colocar aqui. Nós vivemos numa época de imagem, e como uma época rendida à imagem, nós queremos sempre performance. Nós queremos sempre algo grandioso. Deus escolheu, para se revelar a nós, nada grandioso. Ele escolheu palavra, banho, líquido, vinho e pão. Pão é o elemento mais básico, o alimento mais básico da vida humana. Ele escolheu elementos simples. Então, nem sempre o nosso ajuntamento como igreja local vai ser espetacular. Nem sempre vai acontecer um momento aqui que o SEMI vai precisar fechar a Bíblia e dizer, olha, Deus está presente aqui, e alguém começa a louvar, outra pessoa começa a confessar pecado, e ninguém vai esquecer aquele dia, aquele domingo significativo, ninguém vai querer sair desse ambiente aqui, nesse momento. Isso pode acontecer, como já aconteceu no passado com nossos pais reformadores e puritanos. Mas o que é comum é domingo após domingo, nós nos reunirmos aqui e sermos alimentados por Deus e por Jesus a simplicidade desses elementos. Culto, o ajuntamento da igreja local não é performance, não é espetáculo. Aliás, se for espetáculo, será um espetáculo que nós prestamos a Deus. Então, o sermão tem que ser o melhor possível, as músicas têm que ser muito bem passadas, têm que ser cantadas com capricho, com esmero, a ordem de culto tem que ser toda bem elaborada, cada elemento do culto tendo significado, sendo tocante, comovente, simples. Diferente do que o mundo busca. O mundo busca uma queima de fogos no Magic Kingdom e fica deslumbrado com aquilo até se cansar. Aí vai procurar outra queima de fogos, vai procurar outro show de pirotecnia. Nós vivemos pela fé. Então, nem sempre os nossos cultos vão ser espetaculares, marcantes, inesquecíveis. Eventualmente, a gente vai ter um culto assim na vida toda. Mas, pela fé, esse ajuntamento solene aqui é central para nós crescermos na fé e em maturidade em Cristo Jesus. Vamos avançar mais um pouquinho aí. Alguns pontos de reflexão para cada um dos elementos que caracterizam a igreja verdadeira. Na pregação, Deus fala com o seu povo. A pregação não é palestra motivacional, nem um comentário religioso. Eu não estou pregando para vocês agora, isso aqui é uma palestra. O que Augustus fez foi pregação. Ele abriu a Bíblia, escolheu um trecho inspirado, tocado pelo Espírito Santo, e explicou ponto a ponto aquele texto, e aplicou aquele texto à vida de nós aqui. Uma palestra como essa aqui não é pregação. Uma palestra motivacional, muito menos. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A pregação, na verdade, é o anúncio de Cristo morto, sepultado e crucificado, segundo a Escritura, pelos nossos pecados. Na igreja que eu trabalhei um tempo lá em São José dos Campos, nós entendemos que devíamos perguntar a todo novo membro, ou candidato à membresia, o que era o Evangelho. Nós tínhamos boas respostas. O que é o Evangelho? É Jesus. Jesus que morreu pelos nossos pecados na cruz. Jesus que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia corporalmente. Mas outras pessoas respondiam, ao Evangelho, eu me decidi por Jesus. Ao Evangelho, eu mudei de vida. Eu matava, eu roubava, agora não faço mais isso. É legítimo, mas isso não é Evangelho. A pregação verdadeira não é motivacional, não é autoajuda, não é coach. A pregação verdadeira coloca-nos diante de Jesus. Calvino tem uma frase muito legal, gosto muito dela. Ele diz o seguinte: se os nossos pregadores forem fiéis à pregação, mais ou menos isso, e pregarem biblicamente, será como se eles estivessem pintando diante da congregação o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Dessa forma, uma igreja verdadeira não precisa mais de vitrais, não precisa mais de crucifixos,
não precisa de paramentos, porque Cristo já é colocado diante da congregação. O Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Isso é o Evangelho. Irmãos e irmãs, não adianta ter mega igreja, não adianta ter igreja influente da sociedade, não adianta ter uma igreja que ofereça serviços à comunidade se ela não tem pregação de fato. Se o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto não é colocado diante da igreja domingo após domingo. Eu entendo que alguns de vocês vieram desse contexto. Talvez vocês tenham sido enganados durante um tempo. Porque uma comunidade que se diz igreja, mas não coloca diante da sua membresia esse Jesus, já perdeu o direito de ser igreja. O João, em Apocalipse, é até muito severo com esses ajuntamentos, ele chama esses ajuntamentos de assembleias de Satanás. E algumas, atualmente, talvez sejam, porque as pessoas estão recebendo tudo, menos Jesus crucificado, sepultado e ressurreto por causa dos nossos pecados. E o ponto importante aqui é que, na medida que nós pregamos, o Espírito se serve dessa pregação fiel para alimentar vocês, para fazer a fé de vocês crescer. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Então, na pregação, de um lado, nós, assentados, não fazemos nada. Nós somos alvos dessa pregação, mas a gente está usando o ouvido. A gente está tentando acompanhar essa pregação. A gente consegue entender os movimentos da pregação, introdução, o corpo. Né? O que Augusto fez aqui? Ele fez uma introdução, ele fez a exposição na passagem, colocando-a no contexto, e depois fez uma série de aplicações. E se você acompanhou, você notou o movimento do Augusto, mostrando como a mensagem daquele salmo acha sua realização no Novo Testamento. E como nós temos privilégios hoje, à luz da revelação de Jesus no Novo Testamento, e a gente tem que atentar quando é chamado a vir à casa de Deus, a esse ajuntamento da igreja local para celebrar ao Senhor. Isso é pregação de fato. Não é espetacular, não suscita emoções na gente, não faz promessas descabidas ou absurdas, não coloca um peso doentio em cima da membresia, mas chama a membresia a se unir a esse movimento de Deus e suscita fé naquele que escuta de verdade. Isso é pregação. E vocês tiveram uma boa pregação agora há pouco aqui. Um ponto importante aqui é que a nossa vida amadurece na medida que a gente é exposto à boa pregação. A devoção, então, ela é formada numa comunidade local onde a palavra é fielmente pregada. Como vocês, eu fui criado num ambiente altamente individualista. Se a igreja batista batizasse criança, eu tinha sido batizado com 6 meses de idade. Mas, do outro lado, para nós a espiritualidade é o seguinte: o culto não foi bom hoje, a culpa é que eu não orei durante a semana, não fiz minha devocional durante a semana, a culpa é do meu fracasso em nutrir a minha própria espiritualidade. Mas isso vai contra o que a gente está aprendendo aqui. Na verdade, são os nossos cultos aqui, como espetáculo oferecido para Deus, um sacrifício de louvor oferecido para Deus, pela fé, é que vão estimular a gente a se reunir em família para orar, para ler a Bíblia, vai estimular a gente a orar ou ouvir alguma leitura bíblica na medida que a gente vai para o trabalho, a parar na hora do almoço, lá 30, 40 minutos, e consumir uma passagem bíblica junto com o nosso almoço. Esse ajuntamento aqui para ouvir a Bíblia, ouvir a pregação da palavra, é que vai amadurecer a gente. Eu literalmente estou virando de cabeça para baixo as visões que a gente recebe de outras tradições cristãs, que vão ser individualistas, vão colocar o acento, a ênfase na pessoa, no indivíduo. Não, para nós que amamos a teologia do pacto, da aliança, esse ajuntamento no domingo aqui, a igreja local reunida aqui para ouvir a pregação da palavra, nós estamos é o clímax da nossa devoção. E nós vamos amadurecer e crescer na fé a partir do que nós estamos recebendo no culto, domingo após domingo. Por isso a igreja local é necessária. Ela é vital para a nossa experiência cristã. Nós não vamos crescer na graça e na fé se não estivermos ligados à igreja verdadeiramente saudável. Por quê? A pregação nos tira do auto-engano. Ela consola, conforta, corrige, orienta. Ela estilhaça os nossos sonhos. Ela guia a gente.
Ou seja, como eu estou dizendo aqui, o domingo organiza a semana do cristão. Nós ouvimos, cremos, obedecemos, aí no fim de semana voltamos à palavra. Olhando de outro lado, então, o domingo é o clímax da nossa espiritualidade. É quando estamos juntos aqui, é que nós vamos ser estimulados a crescer e nos mantermos firmes e buscar salvação durante a semana. Eu sinto falta, e talvez a gente precise reavaliar um pouco o espaço antes do culto. Eu lembro quando era menor, a gente ia chegando para o templo de manhã cedo, aí tinha aquelas reuniões antes da escola bíblica dominical, mas isso há 30, 40 anos atrás, sem entregar quantos anos eu tenho, mas eu lembro que 15 minutos antes, crentes chegavam para usar o silêncio do templo para orar, para se preparar ali naquele ambiente para o que vai ser oferecido do culto. Talvez isso marque a diferença imensa que se nota entre a integridade, a ética dos nossos pais e avós, para o que a gente vê hoje muito que se passa como igreja evangélica. O batismo, como eu já mencionei, é um sinal de pertencimento. O batismo é o rito inaugural da vida cristã. O batismo marca nossa entrada no reino dos céus, no reino de Deus. O batismo marca o fato que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos exclusivamente a Jesus. O batismo, e aqui eu gosto da ambiguidade, o batismo marca não só a nossa união com a morte e ressurreição de Cristo, mas marca também a lavagem que o Espírito Santo opera na gente. Ou seja, se você veio da tradição de credo batista, né, que é mais ligado à Batista Assembleia de Deus, você foi batizado por imersão. Então, para você, o batismo significa que você morreu com Jesus e ressuscitou com Jesus. Os pequeninos, aqueles que são lavados com água, eles recebem um sinal de que o Espírito Santo veio sobre eles de forma decisiva também no batismo. Em ambos os casos, mais uma vez, no batismo, nós deixamos de pertencer a nós mesmos. Nós passamos a ser servos de Deus em Jesus Cristo. Nós ganhamos uma marca, uma tatuagem de que nós pertencemos ao Senhor. Não mais a outros senhores, outros poderes ou principados e potestades. E na igreja local, o batizado é recebido, discipulado e chamado a viver como alguém que pertence a Jesus. Por isso que na tradição da reforma, a disciplina se tornou importante. Alguns de nós aqui talvez tenham experiências ruins com disciplina. O pastor, o conselho, os presbíteros talvez tenham usado a disciplina como um tipo de porrete, uma forma de machucar pessoas, mas há o aspecto bom da disciplina. Se a igreja local é vital, como eu estou tentando enfatizar aqui, nós, batizados e alimentados pela palavra, precisamos ser homens e mulheres diferentes. Precisamos ser homens e mulheres santos. Se nós tolerarmos pecado entre nós, um risco é Deus tirar a bênção de nosso ajuntamento. Nós precisamos ser diferentes. Se isso causa estranheza para vocês, lembra de Acã. Acã pecou. Ele cometeu um pecado contra a ordem explícita de Deus, que mandou que toda Jericó fosse queimada e destruída. E ele subtraiu elementos da cidade e guardou esses elementos dentro da tenda dele. Por causa disso, o povo de Israel foi derrotado. Quando nós toleramos pecados grosseiros entre a comunidade local, periga o Espírito Santo retirar a sua bênção dessa comunidade. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres diferentes, fomos marcados por Jesus no batismo. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Por isso que Calvino e Genebra eram tão rigorosos com pecados, porque eles entendiam que o pecado tolerado dentro da comunidade poderia trazer o desprazer divino para aquela comunidade, não refrigério que vem do próprio Deus para aquela comunidade. E a ceia, como eu já mencionei antes, é um sinal da comunhão contínua com Cristo. Na ceia, o próprio Jesus alimenta o seu povo. A ceia não é um mero símbolo vazio. Perdoe-me as muitas referências ao meu passado, mas eu vim de igreja batista. E a gente brincava depois que os batistas é que creem na transubstanciação, que é a ideia católica
de que os elementos viram, de fato, a carne e o sangue de Jesus. Mas por que os batistas creem na transubstanciação? Porque na Santa Ceia deles, eles usam suco de uva e dizem que o suco de uva é o sangue de Cristo. Deve ser o baita do milagre, o suco de uva virar o sangue de Jesus ali. Quando a Bíblia diz que nós devemos provar da uva, do vinho preparado para aquela ocasião. Piadas à parte, o fato é que a ceia não é um mero símbolo vazio. João capítulo 6, por exemplo, fala do pão que desce do céu e que nos alimenta de forma perene, do sangue de Jesus derramado por nós, que nos satisfaz totalmente. Irmãos e irmãs, na Santa Ceia, um pequeno milagre acontece. Toda ceia. Isso não depende da gente e nossa fé. É algo que Deus e Jesus faz. Na Santa Ceia, nós somos como que erguidos pelo Espírito Santo. Nós somos alimentados espiritualmente por Jesus. Por isso que a Santa Ceia não é um momento de brincadeiras fora de hora, piadas, mas também a Santa Ceia não deve ser um momento de introspecção, de tristeza, porque a Santa Ceia é aquele momento que nós estamos antecipando o banquete que nós vamos provar com o próprio Jesus no reino dos céus, no novo céu, nova terra. Então, na Santa Ceia, nós somos erguidos espiritualmente e somos alimentados mês a mês ou semana a semana, dependendo da prática da igreja, com a carne e com o sangue do Salvador. Na verdade, a Santa Ceia deve ser sempre um momento da comunidade. Nós nunca encontramos no Novo Testamento a Santa Ceia sendo celebrada por única pessoa. Talvez o único momento legítimo de Santa Ceia solitária foi quando Buzz Aldrin chegou na Lua, lá na Apollo 11, ele era presbiteriano, e ele pediu para o pastor dele levar o pão, um saquinho com vinho e o cálice, enquanto Neil Armstrong estava pulando na Lua. Ele era diácono da igreja presbiteriana, ele se ajoelhou dentro do módulo Águia, fez as suas orações, leu a Bíblia, e ele comungou na Lua. O segundo homem a pisar na Lua, fazendo a sua comunhão. Talvez seja o único momento em que o indivíduo possa tomar a Santa Ceia sozinho, de forma legítima, apesar dele receber a bênção do pastor dele. Mas, se membros da igreja aqui estão adoentados e não podem vir à igreja, porque o reverendo Semi, com diáconos, presbíteros, outros membros, não podem ir à casa dessa pessoa e fazer um culto, celebrar o culto e oferecer o pão e o cálice para essa pessoa que está doente. Talvez esse sacramento dado para aquela pessoa traga cura, inclusive, restauração para aquela pessoa ali. Mas não até a comunidade junta. É muito gostoso quando pastores, por exemplo, pedem para a gente trocar os elementos entre nós. Isso lembra que nós somos família. Nota que todas as imagens falam dessa reunião concreta, da importância desse momento que nós temos aqui. Avançando mais um pouquinho aí. Por que isso torna a igreja local vital? Por que esses elementos tornam o que a gente está fazendo aqui, o que nós vamos fazer amanhã de manhã aqui, tão importante para a gente? A pregação do Evangelho, da pura palavra de Deus, reúne o povo de Deus sob o pastoreio fiel da palavra. No final, meus irmãos e irmãs, eu não sou nada, reverendo Semi não é nada, os demais presbíteros e pastores aqui, a gente é só ferramenta. Vocês têm que cobrar da gente que a gente pregue sem sermos dominadores, que a gente pregue de forma fiel. Isso vocês têm que cobrar, e vocês têm essa liberdade de cobrar isso de todos nós aqui, pastores ordenados, separados, para pregar o Evangelho. Tá? Dentro da nossa tradição presbiteriana, há uma santa, uma senhora chamada Jane Geddes. Ela é uma escocesa do século XVII. No século XVII, a Inglaterra queria dominar a Escócia presbiteriana, a Inglaterra anglicana, e eles começaram a remover os bispos fiéis da igreja presbiteriana e começaram a enviar bispos anglicanos, com aqueles paramentos todos, aquelas roupas cheias de cores, e velas, e incenso, parecia uma missa. E calhou de um bispo ir para a igreja do famoso John Knox, pai do presbiterianismo, St. Giles, em Edimburgo, existe até hoje essa igreja, e o monumento dessa mulher existe até hoje dentro da igreja também, né? E ele está lendo o sermão. Ele parece que está numa missa, e naquela época não havia bancos na igreja, as pessoas tinham que trazer o banco de casa, e essa mulher trouxe o banquinho dela bem pesadinho, que ela usava para ordenhar as vaquinhas dela. E ela está ouvindo aquele homem ler a missa, e cheio de palavras rebuscadas que não entende nada, ela pega o banquinho e grita:
eu não quero missa, eu quero que você devolva o meu pregador. E jogou o banquinho bateu na cabeça do homem, ele caiu desmaiado. Os bancos voaram para dentro da igreja e o presbiterianismo voltou para a Escócia, pelo menos por mais algum tempo ali. Mas, quem visita essa igreja vai ver, logo na entrada da igreja, um monumento ao banquinho. Qual era o ponto aqui? A pregação é a forma de Deus guiar a gente. O que vocês precisam exigir de mim, de Semi, de outros pregadores que vêm aqui, de Augustus, é que a gente exponha a palavra para vocês. Deixe, de fato, a palavra falar. Não nós, não nossas experiências, não nossas percepções, nada de indireta. O que precisa é que a palavra fale. Para usar uma palavrinha desgastada da pedagogia, nós, pregadores, somos meros facilitadores. O que a gente quer é servir a Deus de forma fiel, colocando a palavra diante de vocês e levando vocês para esse manancial, para esse manancial de águas vivas que é a palavra sagrada. O batismo incorpora o discípulo à comunidade da aliança, onde ele é acolhido e discipulado. E a ceia manifesta a comunhão do corpo de Cristo reunido ao redor de uma mesa. Vocês são uma igreja pequena, e eu já fui pastor também de igreja pequena, e algo que eu fazia algumas vezes era botar uma mesa aqui embaixo e chamar todos os membros para ficar ao redor da mesa, fazer aquela bagunça aqui assim. Gente ao meu redor, eu ficava ali no centro, eu falava as palavras, orava pelos elementos, falava as palavras ligadas aos elementos e pedia para os membros servirem uns aos outros. Isso dava aquele gosto de que nós somos família, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Se vocês não conseguem orar, eu vou orar por vocês. Se eu não consigo orar, vocês vão orar por mim. Batismo, mesma coisa. Nós somos a comunidade da aliança, presbiterianos, né? Pelo menos os presbiterianos da Gema. Ok, a gente pode pegar a pia batismal, botar no centro aqui, tira essas cadeiras, bota a pia batismal no centro, a gente faz um grande círculo aqui, e aí o pregador fala um pouco sobre o batismo, a responsabilidade dos pais, aí fala bem alto, fulano, Beltrano, traga um pequenininho agora para o meio do círculo. O pequenininho está entrando dentro do povo da aliança, está entrando dentro da comunidade da aliança. Todos esses elementos destacam que nós somos uma família. É sobre as imagens que o Novo Testamento usa para falar da igreja. Nós somos edifício, nós somos o templo, Augusto falou um pouco sobre isso, mas nós somos família. E essas pequenas coisas, esses elementos muito simples, esses movimentos, melhor dizendo, simples, destacam a importância de nós sermos família. E olha que bonito, toda barreira social, ética, econômica é destruída em Jesus. Jesus os coloca juntos aqui e nos alimenta todos nós juntos. Por fim, sem igreja, a fé tende a virar consumo de conteúdo, preferência pessoal e ausência de correção. Precisamos de igreja. Se a gente quer crescer na fé, se nós queremos ser homens e mulheres maduros na fé, nós precisamos da igreja local. Sem pregação pública, a gente escolhe o que quer ouvir. Milhares de pessoas consumem Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Mas eu garanto, porque eles não estão na igreja, que nos constrange a sentar e ficar, eu garanto que quando Augustus ou Hernandes começa a falar algo que ofende o pecado de estimação daquela pessoa, ela para de ouvir e vai ouvir outra pessoa que vai massagear o ego dela. Na pregação pública, a gente não tem esse direito, a gente tem que ficar sentado. Mesmo que machuque a gente para o bem, fira a gente para a gente ser curado, a gente não tem como levantar. Sem sacramentos, perdemos sinais visíveis de pertencimento, promessa e comunhão. Nós precisamos, então, da igreja local. Pode pular para o penúltimo, na verdade, para o aplicações práticas. O antepenúltimo slide, o slide número 13. Nós precisamos da igreja local. A igreja local é vital para a gente. Nós não vamos crescer se nós não estivermos ligados à igreja local que seja pautada pela pregação, pelo batismo da Santa Ceia. E o que vocês, e eu me incluo, eu não estou pastoreando no momento, sou membro de uma igreja também no momento, o que nós podemos fazer para usufruir a igreja? Algumas dicas bem práticas aqui. Prepare-se para o culto. Não durma tarde se o culto é no domingo cedo. Cria a disciplina de dormir mais cedo, de vir desperto, alegre, como a gente ouviu o reverendo pregando, com aquele senso de antecipação. O que eu vou aprender hoje?
como Deus vai vir para mim hoje. Ore, leia a Escritura e venha para ouvir Cristo. Receba a pregação com humildade. Não como espectador, mas como discípulo. O que Deus está dizendo para nós pela pregação do Augustus? O que Deus vai dizer para a gente amanhã pela pregação do Tiago Santos, que vai estar aqui? Como nós seremos corrigidos, exortados, confortados, consolados, guiados. Valorize o seu batismo. Você, batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa a quantidade de água, pertence a Cristo e agora tem um povo novo. Tem uma nova família, uma família divina. Aproxime-se da mesa, da ceia, com arrependimento, fé, gratidão e amor pelos irmãos. Não há melhor banquete do que o banquete da Santa Ceia. Nós precisamos da igreja local. Nós precisamos estar reunidos juntos. É vital para a nossa saúde, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, uma igreja local saudável. E se nós temos essa igreja local aqui, que valorizemos essa igreja, que nos mantenhamos ligados a essa igreja local e que a gente, dentro da nossa possibilidade e capacidade, coopere para o crescimento dessa própria igreja também. Porque no final, o Deus que dá dons usa todos nós para o crescimento mútuo aqui. Não usa só o pregador, não usa só o presbítero, o diácono, o evangelista, usa cada um de nós para o nosso crescimento mútuo. Quando nós cantamos, nós estamos edificando outros homens e mulheres na fé. Por isso, pode botar no último slide agora. Não procure a experiência cristã sem igreja. Isso não existe. Aliás, se existir, essa experiência vai nos impulsionar para sermos parte de uma igreja local. Procure uma igreja fiel, onde Cristo seja pregado, o batismo seja honrado, a mesa seja celebrada e o povo de Deus seja pastoreado. Aqueles que querem receber o Espírito ou crescer no Espírito precisam dos meios da graça ministrados na igreja local. Vamos orar?